Este vídeo levou quase 20 anos para ser feito e eu decidi fazê-lo porque eu precisava de um vídeo destes quando estava a terminar o meu doutoramento. Tem então por objetivo dar-vos uma pequena orientação de o que é que pode acontecer no vosso processo das apresentações finais da universidade, seja de licenciatura, mestrado e doutoramento. Portanto, para começar, eu tirei licenciatura em moda. O meu último trabalho da licenciatura foi então um livro que contava uma história de como uma coleção de moda é feita, processo total. E era um livro para crianças, e então foi ilustrado por mim e escrito por mim, com o objetivo então de partilhar como é que uma coleção é feita. Eu terminei a licenciatura com 17 valores, se não me engano. Eu tive 2 professoras a acompanharem-me nesse trabalho e eu infelizmente só aproveitei o apoio de uma. Portanto, qualquer professor que vocês consigam ter ao vosso lado, sendo o professor certo, aproveitem ao máximo os vossos professores. Eles estão lá para vos ajudar. Aproveitem ao máximo a sabedoria deles. Os meus conselhos, com base na minha apresentação de licenciatura: saibam explicar cada passo do vosso processo. É muito essencial, mostra que vocês puseram o vosso esforço no trabalho, que está um trabalho coeso, que está um trabalho que foi pensado ao pormenor. O júri nessa apresentação era à volta de, se eu não me engano, era à volta de 4 a 5 professores, porque eu tinha 2 professoras que me acompanharam com o trabalho e penso que tinha mais 2 ou 3 professoras a analisarem, a avaliarem a apresentação. Quando eu concluí a apresentação, estavam a dar a avaliação delas e eu recordo-me de uma dizer: vamos também apreciar que esta aluna, em pleno verão, veio para a apresentação com um blazer. Portanto, a apresentação não só do vosso trabalho, mas também a vossa apresentação é muito essencial. Vão apresentáveis, vocês vão defender o vosso trabalho, ok? Vão com a armadura certa para defender o vosso trabalho. É o que eu posso dizer. E são aqueles pequenos pormenores que às vezes fazem toda a diferença. Mas foi tudo muito descontraído. A apresentação foi feita numa das salas onde eu costumava ter aulas. Depois entrei para o mestrado. Eu tirei mestrado em literatura. Passei o primeiro ano com aulas presenciais e o segundo ano foi trabalhar na dissertação de mestrado. Tirei o curso em Évora. A apresentação foi feita num dos auditórios da escola da Universidade de Évora. O júri do mestrado foram à volta de 4 pessoas, se não me engano. Era, portanto, tem sempre um ou uma presidente. Tem a orientadora ou orientadores que estejam a acompanhar-vos. No meu caso foi só uma professora. E depois tem arguentes. Tem então o resto do júri é os arguentes, que eu penso então que foram à volta de 2 arguentes. Portanto, deve ter sido um júri total de 4 pessoas. A apresentação de mestrado que eu fiz, de novo, preparem sempre bem as vossas apresentações, expliquem bem cada processo, expliquem bem o vosso processo, expliquem bem cada passo das vossas decisões, mostrem que o vosso trabalho é relevante, é sempre uma das principais, sobretudo no curso em que eu estava, é sempre importante demonstrar que o tema que estão a trabalhar é relevante e que traz novas descobertas. Em termos de períodos de espera, a apresentação de mestrado, eu entreguei o trabalho em novembro de 2021 e fiz a apresentação 3 meses depois, em fevereiro, logo no início de fevereiro de 2022. Portanto, eu esperei 3 meses para fazer a defesa da minha dissertação de mestrado. Não vos aconselho, mas eu peguei, como eu não sou de Évora, eu tive de ir de autocarro no mesmo dia para
fazer a apresentação, correu tudo ok, mas é sempre preferível, se tiverem alguém, se puderem ir vocês no vosso carro, ou se puderem ter alguém que vos vá levar à apresentação, penso que é sempre preferível fazer isso, porque estão mais descontraídos. Depende das pessoas, mas eu acredito que podem estar mais descontraídos se não estiverem preocupados em ir apanhar autocarros, ou apanhar comboios, ou seja o que for, e depois porque eu apanhei o autocarro e depois ainda tive que caminhar para a escola. Acho que é preferível irem descontraídos o máximo possível. A apresentação em si, de novo, em termos de roupa, vocês vão defender o vosso trabalho, portanto, levem a vossa armadura. Eu levei uma camisa, também estava frio, levei um casaco, calça, pronto. E a apresentação, levei o meu computador, depois o computador é ligado, uma apresentação normal, o computador é ligado aos projetores. Convém terem sempre a apresentação guardada numa pen, por caso de haver algum problema com o vosso computador, terem o trabalho, tanto o trabalho, no caso de apresentarem trabalhos escritos, terem o trabalho e terem a apresentação numa pen, caso o vosso computador falhe, para poderem usar o computador de outra pessoa, do professor, do orientador que tenham, ou outro computador que esteja disponível. Sempre ter backups, sempre ter as apresentações guardadas noutro sítio. Ou enviarem para vocês por e-mail e depois vocês poderem aceder. Mas penso que isso é mais complicado. Terem no e-mail e acederem pelo computador da outra pessoa. Pen. É preferível na pen. Para quem, como eu estava a dizer, para quem for apresentar trabalhos escritos, ter o trabalho impresso, porque durante a apresentação o júri vai mencionar o trabalho e vocês vão necessitar de ver o vosso trabalho e ver em que parte é que os professores disseram, olha, esta frase aqui, e vocês têm que ter o trabalho físico convosco para irem à página e localizarem que parte é que o professor está a falar. Portanto, ter o trabalho impresso convosco. Devem ir preparados com possíveis perguntas que o júri possa fazer e levarem as vossas respostas prontas. Devem ter em conta também que isso aconteceu mais na apresentação de doutoramento do que na de mestrado, mas penso que é comum a ambas. Devem ir preparados para as vossas perguntas não serem apenas sobre o tema que vocês trabalharam, mas também perguntas que possam associar o vosso tema a temas paralelos, que não foi os que vocês trabalharam, e vocês devem ir preparados para poderem argumentar e debater essas questões. A apresentação, pessoalmente, a minha apresentação de mestrado correu bem. Eu estive sentada durante a apresentação. A apresentação estava a ser projetada, eu estava sentada, a apresentação estava a ser projetada à minha esquerda, eu tinha o computador à minha frente, conseguia ter as minhas notas comigo para eu ir seguindo o que é que tinha aqui dizendo. Se não me engano, a apresentação foi à volta de 10 minutos, eu tinha 10 minutos para apresentar o meu trabalho. E basicamente o trabalho é apresentarem os temas principais, o que é que vocês trabalharam, quais é que são as principais, quais é que eram os vossos objetivos e quais é que foram os principais resultados obtidos, porque é muito importante darem essa noção de o que é que foi alcançado com o trabalho, porque estamos sempre à procura qual é que é a inovação, qual é que é a originalidade. E portanto eu fiz a apresentação, depois da apresentação o júri coloca as questões. O mesmo tempo que o júri tem para colocar questões, vocês têm para responder. E depois de a apresentação feita, as perguntas colocadas e respondidas, o aluno é requisitado então a sair da sala por uns momentos, é feita uma pausa para o júri poder conferenciar entre eles e decidir então uma nota. Obviamente que ele já vem com, cada um já leu o trabalho, já vem com as suas avaliações, já vem com alguma ideia de qual é que é a nota a dar,
a apresentação serve então para vocês defenderem o vosso trabalho, defenderem algum ponto que o júri não tenha percebido do vosso trabalho e vocês podem defendê-lo presencialmente. E para efetivamente o júri ver que vocês é que fizeram a tese, vocês sabem o que é que estão a falar e vocês sabem o que é que estão a falar. Vocês sabem, vocês vão conseguir fazer isto. E portanto o júri depois conferencia entre si que nota dar ao aluno ou aluna e depois então vocês são chamados de novo para dentro e efetivamente então o júri vos dá então a vossa nota. Depois de receberem a nota e concluída a apresentação e serem parabenizados pelo júri e isso tudo, devem também, o júri pode ou não apontar coisas a serem corrigidas no vosso trabalho. E então vocês, dependendo, não sei como é que diferencia de escola para escola, dependendo das escolas, têm um período durante o qual podem entregar as correções colocadas pelo júri. E devem então fazer essas correções e enviar o trabalho corrigido durante esse período. Quanto então à tese de doutoramento, tive 2 anos para escrever a minha tese de doutoramento, enquanto que no mestrado tive 1 ano e, por norma, a dissertação de mestrado tem à volta de 100 e tal páginas. O doutoramento é então o dobro, já tem que ter 200 e tal páginas. As normas utilizadas para a escrita dos trabalhos, utilizadas na minha universidade em específico. Eu não sei como é para outras universidades, mas eu sei que estressei muito com isto porque ninguém me sabia dizer em concreto que tipo de letra utilizar, que espaçamento, que tamanho. Ninguém me sabia dar essas informações e então eu vou deixar o estilo de letra e tamanho e esses pormenores todos que eu utilizei para os meus trabalhos escritos finais, caso vocês necessitem dessa informação. Portanto, como eu estava a dizer, a tese de doutoramento. No que toca em períodos de espera, eu entreguei o trabalho em outubro de 2024 e fiz a apresentação, fui chamada para fazer a apresentação e fiz a apresentação a 2 de julho de 2025. Esperei então à volta de 9 meses, quase 9 meses, para fazer a apresentação. Na apresentação de doutoramento já tive a oportunidade de os meus pais me poderem levar a Évora para eu e acompanharem-me para eu fazer a apresentação. Em termos de preparar, o mesmo de sempre. Apresentações claras, limpas, pouco texto, informação essencial. Cada apresentação teve à volta de 20 slides, a de mestrado teve 22, a de doutoramento teve 21. O doutoramento, se não me falha a memória, tive à volta de 20 minutos para apresentar, porque eu penso que fiz 1 minuto para cada slide, portanto 20 minutos de apresentação. De novo, como é que eu preparei para essa apresentação? PowerPoints claros, a dizerem os vossos objetivos, o que foi alcançado, o que é relevante, como é que inovaram a vossa área de investigação, tudo isso que eu já mencionei anteriormente. De novo, preparei possíveis questões que o júri pudesse colocar para o doutoramento. Já foi, portanto, o júri era constituído pela minha orientadora, presidente, e por outro professor que fez parte do processo do desenvolvimento da minha tese, e mais 3 arguentes, não me falha a memória, portanto foi à volta de 6 pessoas no júri.
E os argüentes são pessoas que não pertencem à vossa escola, porque tem que haver essa imparcialidade. A minha apresentação de doutoramento foi às 2 da tarde. Eu cheguei de manhã a Évora, almocei lá com os meus pais, um almoço leve. Fui revendo as notas da minha apresentação para ter tudo fresco na minha mente. Levei a tese impressa, de novo, é importante. Se o vosso trabalho for escrito, terem o trabalho convosco impresso. Tinha a apresentação no computador, levava a apresentação numa pen, o trabalho também numa pen, caso houvesse algum problema com o meu computador, eu poder usar o computador de outra pessoa. Eu fui durante a viagem com uma roupa diferente daquela que eu usei na apresentação, para ter certeza, como foi durante o verão, que não ia toda suada. E então quando eu cheguei ao local, eu cheguei com tempo antes, penso que cheguei 1 hora antes da apresentação. Troquei de roupa, vesti um vestido mais formal, porque é outro calibre, não é? Fazer uma apresentação de doutoramento, tem que ir ainda mais apresentáveis. E então preparei isso tudo e fui para a sala. Tive uma senhora a acompanhar-me com tudo o que eu precisasse de informações para eu não estar a estressar com nada. A senhora acompanhou-me, disse-me onde é que eu tinha que ficar, o que é que eu tinha que fazer, como é que eu tinha de preparar as coisas. Esteve comigo também na sala um técnico para ajudar em termos de conectar o computador com o projetor e isso tudo e outros. A apresentação foi numa das salas até que fazem parte da visita da visita guiada da Universidade de Évora. Já estava presente na sala, entretanto começou a chegar o júri. O meu júri foi metade estava presencial, metade estava online, porque alguns professores não conseguiram fazer a deslocação para estarem presentes. Os professores chegaram, cumprimentar os professores, de estar com calma, ser educado. De novo, tive uma das professoras, antes da apresentação, a referir que eu era uma das alunas que ela já viu mais bem vestida numa apresentação e eu pude com orgulho dizer-lhe obrigado, fui eu que fiz o vestido. Lá está, porque eu vim de moda. E a professora depois ficou muito interessada e achou engraçado eu estar a usar uma roupa que eu própria fiz. Portanto, a apresentação, a vossa própria apresentação pessoal, de roupa, cabelo, vale. Acreditem que faz uma pequena diferença. Fiz a apresentação sentada, a projeção da apresentação estava à minha frente, eu tinha o computador comigo à minha frente também e ao meu lado as minhas notas para eu seguir os meus apontamentos, comigo a apresentação, tinha uma garrafinha de água comigo caso eu necessitasse. É bom também para acalmar os nervos terem essa água para irem de vez em quando mexer um bocadinho quando for a parte das perguntas e respostas, enquanto o júri tiver a colocar tiver-vos a colocar perguntas, só vocês conseguirem beber um bocadinho de água. A apresentação em si correu bem, eu falei a apresentação, expus tudo o que eu tinha que expor. A apresentação é mais um reavivar a memória de toda a gente no que é que o trabalho foi, o que é que o trabalho abrange e tudo isso. Depois da apresentação foram iniciadas então as perguntas, o período das perguntas e respostas. Durante as perguntas, uma coisa que eu não referi na apresentação do mestrado, mas que também aconteceu, durante as perguntas que o júri vos colocar, vocês apontem o que o júri vos está a colocar de pergunta, apontem, para depois poderem seguir então, porque o júri vai-vos fazer algumas perguntas e depois dessas perguntas todas é que vocês podem então responder. Portanto, vocês têm que ter isso apontado do que é que o júri vos está a perguntar para poderem orientar-vos em termos do que é que têm que responder. Portanto, tirem notas daquilo que é falado. E, portanto, tive então
3 a 4 arguentes a colocarem questões. E como eu mencionei no mestrado, houve arguentes que colocaram questões que eram paralelas ao meu tema, que não eram diretamente sobre o tema que eu estava a trabalhar, que divergiam um bocadinho, portanto têm que ter essa flexibilidade de saber responder e de estar preparados para responder a questões que não sejam especificamente diretamente o vosso tema trabalhado. Mas foi tudo muito, muito calmo, correu tudo ok, todos os professores foram muito educados, muito respeitadores e vocês têm mais que tempo para responder. Falem pausadamente, pensem antes de responder, não estejam a querer parecer inteligentes e a dar logo uma resposta, não. Tirem um momento para ponderarem naquilo que querem dizer e falem calmamente, porque a questão de falar calmamente, por um lado, percebe-se melhor o que é que vocês estão a dizer, sobretudo se os arguentes estiverem do outro lado do ecrã e a conexão for má. Se falarem mais calmamente e enunciarem bem as palavras, vai-se perceber melhor o que é que vocês estão a dizer. E segundo, se falarem calmamente, têm mais tempo na vossa cabeça para pensar o que é que vocês querem dizer. Não estejam a apressar as respostas. Na minha apresentação, o júri colocou então as perguntas, cada júri colocou as suas perguntas. Eu tive o meu tempo para responder, portanto, um júri coloca perguntas, o mesmo tempo que o júri tem para colocar as perguntas, eu tenho para responder. Depois passa para outro júri, a mesma coisa, passa para outro arguento, etc. Depois disso, falou então um dos. Comentou também um professor que era da minha escola, o professor que esteve a acompanhar o processo também da tese. Também colocou algumas perguntas, mais no tópico de curiosidade, e a minha orientadora também teve o seu momento de falar. Muito generosamente não colocou questões, fez mesmo só apenas um contexto de como é que tinha sido o meu processo de desenvolvimento do trabalho, o que é que ela tinha notado na minha maneira de trabalhar. Foi mais dar um pequeno contexto do processo ao restante júri. Depois então desse processo de perguntas e respostas, de novo, foi-me requisitado que eu saísse do espaço, da sala, e fiquei então à entrada da sala um momento à espera, enquanto o júri conferenciava entre si para decidir então a nota que me darem. Eu fiquei na companhia dos meus pais. Os meus pais podiam ter assistido, mas eu preferi que não assistissem para eu estar sem público presente para não me distrair. Eu tinha público online a assistir à apresentação. A avaliação foi rápido. Eu fiquei cá fora à espera, talvez uns. Não sei se chegou a 10 minutos que eu esperei. E depois então fui chamada para entrar e a senhora que eu referi que esteve a acompanhar e a ajudar é que estava ali a orientar este processo todo e disse-me mesmo então também para eu chamar os meus pais, porque eu iria receber então a nota para eles estarem presentes para testemunharem a situação. E então depois voltei ao meu sítio, voltei a sentar-me. Penso que até nem me sentei, voltei só apenas ao meu sítio, fiquei em pé, porque acho que todos os professores também estavam em pé. Os professores estavam com as roupas, os trajes académicos adequados, o que foi também uma situação muito cómica, porque estavam todos a morrer de calor. Também foi uma situação que deu para aligerar um bocadinho o clima de nervosismos, porque nos tornava um bocadinho, mostrava que somos todos seres humanos ali, estamos todos ao mesmo nível em termos de somos todos humanos, estávamos todos a sofrer com o calor. E então depois foi então chamada
para receber a nota. Os professores então, a presidente com as formalidades todas então referiu como é que a nota tinha sido selecionada. Para o doutoramento eu não recebi uma nota, no momento eu não recebi uma nota quantitativa, recebi apenas uma nota qualitativa, ou seja, fui aprovada com distinção e louvor. E eu digo, eu recebi a nota. E o meu primeiro processo nem foi, oh meu Deus, eu sou doutora, foi o que é que isso quer dizer em termos de números, distinção e louvor. E então depois de ter a nota sido entregue e ter sido parabenizada, então cheguei à minha orientadora e questionei-a em termos de valores o que é que isso equivalava. E então ela explicou-me que era à volta a ser aprovada com distinção e louvor, fica à volta dos 18, 19 valores. Eu fui aprovada com 18,5, portanto, então, terminei então o doutoramento com 19 valores. E pronto, e depois disso tivemos um momentinho para relaxar, os professores finalmente tiraram aqueles trajes formais, já estavam todos de bom humor, porque já não estavam a morrer de calor, e esteve uma pequena mesinha com alguns comes e bebes, uma bebida para celebrar e algumas bolachinhas para a gente comer. Tivemos um bocadinho a conversar, os meus pais também conversaram um bocadinho com os professores. Tivemos a tirar algumas fotografias também para registar o momento. E pronto, e assim se terminam 20 anos de estudo. E já é, como podem ver pela minha t-shirt, já estamos em outubro, a apresentação foi em julho e lá está como foi no mestrado. Eu tive um período para entregar a tese final com as correções. O processo de entrega da tese, que também era isso que eu queria mencionar. A tese tem de ser entregue por online pelas plataformas, pelas devidas plataformas, mas também tem para vocês poderem pedir, se assim for nas outras escolas, também tem para vocês poderem pedir o diploma de doutoramento, tem que ser entregue em formato físico. Tentem saber, perguntem a quem conseguirem como é que ela deve ser entregue em formato físico, porque tem devidas normas, o formato físico de uma tese tem devidas normas que têm que ser seguidas para o trabalho ser aprovado para entrega. E portanto foi isso que eu fiz a correção ao trabalho, depois fiz a impressão. Falaram-me que eu podia imprimir na escola, nos serviços da escola, mas eu decidi imprimir pessoalmente. Fui à Staples e imprimi e encadernei. Depois de ter o trabalho então todo preparado dentro do período de entrega, fiz então a entrega física do trabalho e pronto, o trabalho foi entregue. Passado pouco tempo, penso que passado talvez um mês, penso eu. Portanto, eu entreguei fiz a apresentação em julho. Depois entreguei, acho que passado 2 semanas, entreguei o trabalho online e a versão física. Portanto, por volta de agosto. E recebi o diploma passado umas semanas depois disso. Portanto, o processo em si de receber os diplomas e isso tudo até nem foi muito longo. E pronto, e é isso. E assim concluí então este percurso académico de quase 20 anos. Quero deixar um agradecimento a toda a gente que me apoiou neste percurso, os meus pais, obviamente, que sempre estiveram lá e me apoiaram
emocionalmente, mentalmente, fisicamente, monetariamente. Quero agradecer ao meu namorado, que nestes últimos anos me apoiou muito. Agradecer aos meus amigos, desde o secundário, aos meus 2 amigos que eu mantenho desde o secundário, que também estiveram lá para me ajudar e foram quem? Foram eles que me levaram, também me deram boleia lá a Évora para eu tratar das coisas. E a todas as minha orientadora, claro, também quero agradecer a ela, a minha orientadora da dissertação e da tese de mestrado e doutoramento, e todas as mais pessoas que tenham feito parte deste processo. Para concluir, malta, muita calma. Isto vai passar. Aproveitem ao máximo este tempo. Vocês já fizeram outras apresentações. Vai correr tudo bem. Já têm essa prova de que fizeram outras coisas difíceis. Fizeram-nas e ultrapassaram-nas. Também vão conseguir fazer esta. Ter muita calma. Ir bem preparado. Falar pausadamente. Ir bem apresentável. E vai correr tudo bem. E olhem, uma frase em que eu volto sempre ao longo destes últimos anos é uma frase do Harry Potter. E é: If they could do it, why not us? Se eles o conseguiram fazer, porque é que nós não haveremos de conseguir fazer? É sempre o pensamento que eu tenho. Se os outros conseguem, porque é que nós não havemos de conseguir também? E acho que é esse pensamento que devem levar com vocês, retirar deste vídeo. Espero que a informação vos dê jeito. A mim teria-me dado jeito, assim, alguma informação sobre apresentações universitárias portuguesas, porque tudo o que eu encontrava era brasileiro ou estrangeiro, inglês, americano. Portanto, quem for um aluno universitário português que esteja a precisar de alguma informação sobre o assunto, espero que o vídeo tenha ajudado nesse ponto. Obrigado e boa sorte, muito boa sorte a todos que estejam a preparar apresentações ou a fazer trabalhos. Tudo de bom, vocês vão conseguir. E muito boa sorte. Vocês conseguem. Já está feito. Eu vejo por mim. Estava a estressar bem na altura e agora, 3 meses depois, aqui estou. E já está feito, já concluí, já sou doutora. Já posso dizer que sou doutora. E já está, e agora é outra fase da minha vida. E daqui a 2 semanas eu faço anos. E é outro capítulo da minha vida. Fiquem bem, tudo bom.